E hoje, para a gente fechar com chave de ouro, a gente tem que falar um pouco do tratamento na tua prova prática. Tratamento, eu sei que é uma coisa onde a gente fica meio assim, cara, tratamento é complicado. A gente tem, por exemplo, pneumonia. Você tem muitas opções de antibióticos para você fazer. E cada um desses antibióticos tem uma dosagem diferente. E aí, você tem que saber todas essas dosagens, as horas de cada antibiótico, via oral, endovenoso, como que é a dosagem, de quanto em quanto tempo. Cara, eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa saber de dosagens no geral na prova do Revalida. Então, não se preocupe em guardar que você vai dar paracetamol tantos miligramas de tanto em tantas horas. Isso não costuma cair. Não faça isso ser um ponto de preocupação para você, porque você pode estar perdendo tempo em vez de estudar outras coisas que com certeza vão aparecer. Cai dosagem? Às vezes cai. Por exemplo, tuberculose. Já caiu em prova do Revalida tuberculose para você falar o número de comprimidos que o paciente teria que tomar por dia. Isso é bem chato, porque depende do peso. Se ele tem mais de 70 quilos, são 4 comprimidos. Menos é 3. Aí tem um peso menor ainda, que é menos comprimidos ainda. Então isso é bem chatinho. E essa foi uma estação muito chatinha e foi uma exceção também. Por isso que eu falo para vocês, não vale a pena você decorar a dose de todas as medicações. Agora, o que você deve fazer na hora do tratamento? Primeira coisa que eu te recomendo, lembra que lá na primeira live, se você não assistiu, assiste depois, mas eu falei, você vai entrar na porta, você vai olhar a folhinha lá, e na folhinha, uma das coisas mais importantes que você tem que fazer é se perguntar aonde eu estou atendendo esse paciente. Porque isso vai estar na tua folha. Então você vai chegar lá, olha a sua folha. Pô, eu tô numa UBS. Opa, aqui eu não tô no UBS não. Nessa outra estação eu tô num hospital terciário. Opa, nessa aqui eu tô no pronto-socorro. E tem diferença no tratamento que você vai dar pro teu paciente, dependendo do ambiente que você se encontra. Quer ver um exemplo que já apareceu em prova do Revalida, hein? Olha só. Paciente que chega com infarto agudo do miocárdio numa UBS. UBS, Unidade Básica de Saúde. E tinha lá quais são os tratamentos que você faria. E, cara, muita gente colocou, indicaria cateterismo cardíaco. Ou então indicaria algum outro exame mais invasivo, a galera colocou. Indicaria fibrinólise ali na UBS. E, meu amigo, muito cuidado com isso. UBS, a gente não tem tanto equipamento, não tem tanta disponibilidade de medicações. Então, no geral, nós fazemos o básico ali na UBS e, ó, vai embora. Vai para o pronto-socorro, vai para um hospital terciário que está mais bem preparado para atender esse paciente. Então, muita atenção. Você tem que dar graças a Deus se você estiver no hospital terciário, porque daí no hospital terciário é mais tranquilo, que é aquele hospital, aquele lugar que tem tudo, basicamente. Na prova, o hospital terciário é o que tem tudo, cara. É um hospital que conta com qualquer equipamento ali que você queira. Então, quando tem hospital terciário, você pode indicar as condutas do livro mesmo. Pô, infarto, vamos indicar um cateterismo para esse paciente, vamos indicar uma fibrinólise, caso não tenha cateterismo no local, se tiver escrito lá no enunciado, às vezes não tem cateterismo. Então sim, aí sim você vai indicar todos os tratamentos. Agora o que eu quero que você tenha mais cuidado é quando a banca falar para você que você está numa UBS. Porque se você estiver numa UBS, cara, cuidado, porque você vai fazer o basicão e ó, transfere esse paciente. Lembrando que a transferência também faz parte dos próximos pontos. Eu já coloquei ela aqui um pouco junto com o tratamento, porque ela é importante nessa questão da UBS. Mas ela faz parte também ali dos nossos próximos passos, você pensar em uma transferência para o teu paciente. Então, resumindo o tratamento. Não pense muito em doses. Não costumam cobrar doses de vocês. O que vocês devem saber são os medicamentos. Não lembro nenhum nome de medicamento, fala pelo menos a classe, porque você pode pontuar. No INEP, por exemplo, classes de medicações podem te dar uma pontuação total. Pode ser que apareça ali, coloque uma pontuação parcial para você, mas pelo menos algum ponto você vai tirar. Então, caramba, não lembro o nome de nenhum macrólido. Fala, eu daria um antibiótico macrolídeo para esse paciente. Cara, que você pode pelo menos tirar um ponto parcial. Então lembra de ganhar esses pontinhos aí meio na marra para você também. Não cita, então, doses,
lembra das classes das medicações. E sempre pensa alto. Então, pensa e fala ao mesmo tempo. Poxa, tô lendo lá, o paciente está com febre. Irei fazer um medicamento para a febre do meu paciente. Fala lá, vou fazer um paracetamol, vou fazer um anti-inflamatório não esteroideu. Cita um nome, um ibuprofeno. Pergunta se o paciente tem alergia também, isso é importante, antes de você fazer as medicações. Sempre antes de você fazer uma medicação, pergunta se ele tem alergia. Porque pode ter pegadinha que você fala assim, eu vou fazer então um ibuprofeno para o paciente aqui. E pum, o paciente entra em choque anafilático. Imagina uma estação assim. A gente não pode duvidar de nada do INEP, cara. Então, tenha cuidado com isso. Pergunte se tem alergia também. Então, faz os sintomáticos. Viu o sintoma do paciente? Isso daí era para eu não esquecer. Eu já fazia o sintomático. Porque na prova do Revalida a gente tem esse dado ao nosso favor. Que é o quê? Se eu falo lá no começo já que eu vou fazer tal tratamento, você vai pontuar se tiver sintomáticos lá no teu checklist. Então fala. Viu o sintoma? Já fala que você vai iniciar sintomáticos para esse paciente. E não vai falar sintomático, né, cara? Você vai falar, eu vou fazer um ibuprofeno, vou fazer um paracetamol, vou fazer um antiemético com o meu paciente. Cita o nome da medicação, porque é isso que vai te dar o ponto. E não é você falar sintomáticos, eles não vão te dar ponto. Então, olha só, tratamento, cara. Veja que é simples. Não é nada para você ter medo. Que eu sei que muita gente tem medo quando a gente fala disso. Porque realmente é assustador, né? Você pensar nas doses. Mas então, acabei de esclarecer para vocês. Não costumam cobrar doses. Então não tenha medo do tratamento. Lembra lá o geralzão de cada um, cada ponto que você tem que fazer. Poxa, será que eu tenho que fazer um procedimento? É um tratamento cirúrgico que vai requerer esse paciente? Ou então, paciente com queimadura, de vias aéreas. Não esquece de entubar, cara. Vamos entubar esse paciente. É um dos tratamentos para você fazer. Para quê? A gente tem que garantir a via aérea dele. Senão vai edematizar e ninguém mais entuba. O paciente vai entrar em insuficiência respiratória e a gente vai ter uma emergência na mão e vão ficar desesperados. Então não esquece de entubar o teu paciente. Então esse é o tratamento que eu tenho para falar para você no geral. É claro, você tem algumas especificidades, mas isso daí você vai aprendendo conforme você for realizando checklists. Inclusive no curso prático, também dia 25 e 26 de novembro agora, presencial, vai ter um curso prático. Eu vou estar lá também, uma estação para vocês. Na verdade, 2 estações que já estou preparando, vai ficar bem legal. Então você vai aprender esses pulinhos do gato que a gente tem no meio das estações, que também são importantes. Mas, como eu falei, a prova não acaba no tratamento, cara. Você não pode falar, apendicite aguda, o cara tá com apendicite aguda, envio para cirurgia. Acabou. E agora? Você perdeu uns 3 pontos aí, pelo menos. Porque depois do tratamento, as provas de revalidação costumam colocar alguns itens. E são itens muito parecidos em todos os checklists, então você não pode perder esses pontos. Um dos primeiros itens que a gente já começou a falar no tratamento é se você vai fazer aí o translado do teu paciente para outro hospital ou não. E, inclusive, você tem que tomar cuidado, porque você deve falar em qual tipo de ambulância que esse paciente deve ir. É uma ambulância básica? Ou é uma unidade de cuidados avançados? Então você tem que ficar atento com isso. É um paciente grave, vai na unidade de cuidados avançados. Fala lá, vou fazer o translado do meu paciente, faço a referência a um hospital terciário em uma unidade de cuidados avançados. Cita isso. Isso daí vale muito ponto para você. Então não esquece do translado, cara. Ele é importante para você colocar ali no finalzinho do teu checklist. Outro ponto extremamente importante é você fazer referências do teu paciente, mas veja que aqui é diferente de um translado em paciente urgente. Aqui quando a gente fala em fazer referências, é você falar, vou solicitar interconsulta com tal especialidade. Ou vou solicitar que este paciente faça a consulta com psicóloga, com nutricionista. Vou solicitar que o paciente tenha atendimento de assistente social. Esses 3 eu quero que você lembre. E você pode até decorar, porque você vai falar rápido lá no final. Fala assim, vou solicitar que o paciente seja atendido por uma nutricionista, por uma psicóloga e por uma assistente social. Não são em todos os checklists que tem. Mas quando tem, vale ponto, cara. Isso aqui é muito rápido de você falar. Então fala isso daí também. Guarda para você falar lá no final, que você vai solicitar o atendimento aí, a interconsulta com esses profissionais. Isso aparece bastante, principalmente em preventiva. Mas aparece também nas outras especialidades. Então já grava no teu checklist para que você não esqueça e não perca esses pontos. Então,
citou o tratamento. Vai fazer referência ou não vai fazer referência nesse primeiro momento translado, né, no momento de emergência ali do paciente. Segundo momento, você vai pensar, pô, será que eu vou fazer referência para algum profissional? Eu digo para você, coloca já no teu checklist para já fazer essas 3 referências que eu citei, que são as que aparecem na prova de revalidação. Tá? Isso daí no geral. É claro, como eu falei, tem exceções. Paciente com câncer, provavelmente um câncer. Vou fazer uma referência, pedir uma consulta com um gastroenterologista ou com um oncologista. Então tem essas especificidades. Mas no geral, as 3 que eu citei são as que aparecem. Então, coloque elas no teu checklist, que isso aqui vai ser importante para você. Agora, um dos pontos mais importantes que eu tenho aqui. Olha aqui dentro do meu olho, cara. Você vai notificar. Depois que você falar isso, que você... eu indico consulta com um psicólogo, com um nutricionista, solicito também atendimento de um assistente social, você vai notificar. Mas meu Deus, eu não sei se notifica ou não. Você vai notificar nesse momento, cara. Não esquece de notificar. Se você ficou na dúvida, notifica. Poxa, é uma apendicite. Eu esqueci que é uma apendicite, não sei nem que diagnóstico, mas eu tô falando. Notifica. Fala, vou notificar a doença ao SINAM. Porque isso aqui é um pontinho recorrente e que muita gente perde. É 0,5 pontos que você tem garantido praticamente nas estações, é claro, que necessitam de uma notificação. Beleza, mas vamos supor que eu notifiquei uma apendicite aguda, que não é uma doença de notificação compulsória, tá, galera? Eu tô citando isso aqui porque é um exemplo bem fora aí da casinha pra gente notificar. Mas, cara, notifiquei a apendicite aguda. Não lembrava, me perdi lá e notifiquei. Eu tava no meu checklist e notifiquei. Vai perder ponto? Não vai. Porque não tem lá no checklist perde pontos se notificar. Não, ele só não vai estar no teu checklist. Então adicione essa notificação já como se fosse um automático no teu checklist para que você não esqueça nas estações que você precisa notificar. Isso aqui também é de extrema importância para que você faça. Lembrando, notificação é com nome e sobrenome. Então, fala o nome da doença e a qual órgão será notificado. Tudo bem? O que eu recomendo você fazer ainda é você falar, vou notificar ao SINAM. E fala uma segunda vez, notifico tal doença. Por quê? Porque se você falar, vou notificar ao SINAM, se tiver só a pontuação lá de você notificar para o SINAM, você vai ganhar 0,5. Mas algumas bancas pedem que você fale o diagnóstico. Alguns checklists pedem para que você fale o diagnóstico que está sendo notificado ao SINAM. E tem um problema. Se você falar errado o nome desse diagnóstico, pode ser que eles não queiram te pontuar. Então fala primeiro aí, vou notificar ao SINAM, notifico tal doença. Por quê? Porque aí você falou que vai notificar o SINAM, então pelo menos metade do ponto você vai ter. Tá vendo essas peripécias que você tem que ter na prova de revalida? Cara. A rapadura, ela é doce, mas não é mole, cara. Porque a prova do revalida, ela é complicada e tem muitas pegadinhas desse tipo. E aqui eu falei que ia ser uma live bem breve, como última pergunta que você vai fazer pro teu paciente lá no teu checklist. E essa aqui, em todos os casos eu quero que você faça. Todos. Esse aqui é um ponto certo para você. Eu acho que 90% das estações do ENEP tem esse ponto. 0,5, tá? 0,5 pontos para você. Sempre vale 0,5. Olha pra cara do teu paciente, igual você está olhando para mim agora, e fala assim, o senhor tem alguma dúvida? Ou a senhora tem alguma dúvida? Cara, isso aqui é importante. Primeiro, porque vai pontuar no teu checklist. E segundo, porque tem perguntas do paciente que podem pontuar no checklist também. Então você vai pontuar só de perguntar, só de eu falar, você tem alguma dúvida, você já tem 0,5 pontos. E às vezes ele tem dúvida. Ele pode chegar para você e falar assim, doutor, mas e por que eu não posso tomar tal medicação então? Ou doutor, meu amigo falou que ele fez tal coisa, eu posso fazer também? Isso é comum nas provas de revalida. E geralmente essas perguntas são pontos bem clássicos aí. Por exemplo, vamos supor que o paciente tem lá tem gota, paciente com gota e hipertensão. A gota está só no histórico lá do paciente. Ele fala assim, doutor, queria tomar aqui uma hidroclorotiazida. Posso tomar? Cuidado. Hidroclorotiazida tem como efeito colateral levar a uma hiperuricemia. Então, vamos evitar essa medicação nesta classe de pacientes. Então, tenha cuidado com essas perguntas. Elas sempre são maliciosas e elas valem ponto.
E eu já vi gente que ignora a pergunta do ator, cara. Não faça isso. O ator fala assim, doutor, eu tenho uma dúvida. Não, espera um pouquinho aí que eu já te respondo. E continua o checklist dele. Não faça isso, porque a pergunta do ator é para te direcionar. O ator tá ali para, direcionar você. Não tem como você fazer uma consulta 100% completa em 10 minutos. Então você tem que fazer uma consulta direcionada. E as perguntas do ator estão ali para te ajudar com isso. Então, tem alguma dúvida? Escuta o que ele tem para falar. Porque isso daqui vai te dar ponto. Se você responder a dúvida dele corretamente, vai te dar ponto. Geralmente, resposta de dúvida vale mais de um ponto ainda. Então, veja só a quantidade aí de pontinhos que você pode estar perdendo.